Virando Amigo orgulhosamente apresenta Capacitores Laboratório Virtual. Capacitor é um componente elétrico eletrônico que tem a função de armazenar energia e descarregá-la no circuito quando solicitado. Muito bem. A capacidade, ou seja, a capacitância do capacitor, tem a ver com a quantidade de carga elétrica que ele vai armazenar de acordo com a DDP que ele foi submetido. Veja o gráfico. De acordo com a DDP, o capacitor armazena uma determinada quantidade de carga. Para o mesmo capacitor, a capacitância permanece inalterada. Eu posso alterar a carga e a DDP que ele é submetido. Ok. Por exemplo, aqui eu tenho um capacitor de placas paralelas e não está submetido a nenhuma DDP. A DDP é 0. Ok? Quando eu começo a submeter alguma DDP aqui, o que vai ocorrer? Essa placa que estava neutra, que está ligado no lado positivo da bateria, vai liberar elétrons até que o potencial dessa placa atinja o mesmo potencial do lado positivo da bateria. A placa de baixo, que está conectada ao terminal negativo da bateria, vai receber elétrons enquanto seu potencial for diferente desse potencial. Então vai haver fluxo de elétrons, fluxo de carga, enquanto houver diferença de potencial. Então veja só, eu vou colocar uma pequena DDP. Então meu capacitor acumulou cargas positivas e negativas. O mesmo número de cargas positivas ele tem negativas. Supondo que cada tracinho desse aqui represente 1 coulomb, a plaquinha de baixo tem menos 9 coulombs. Então a de cima vai ter mais 9 coulombs. Então esse capacitor está carregado com a carga de 9 coulombs. Eu vou pegar o módulo da carga de uma das placas. Então, nessa situação, meu capacitor tem capacidade constante. Se eu aumentar a DDP, eu aumento a carga que ele é submetido. Olha só. Ok? Se eu for diminuindo a DDP, eu diminuo a carga. Ok? Muito bem. Então, prosseguindo, nós sabemos então que carga e DDP no mesmo capacitor são diretamente proporcionais. Se a carga aumenta 3 vezes, o potencial também aumenta 3 vezes. Agora, eu consigo alterar a capacidade, a capacitância de um capacitor. Como? A capacitância de um capacitor depende de 3 grandezas. Do E0, que é a permissibilidade do dielétrico localizado entre as placas do capacitor. No vácuo, o E0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Se eu tenho um dielétrico qualquer, o valor da permissibilidade desse vai ser K vezes este valor. O K é a constante dielétrica. No vácuo, K vale 1. Então, a permissibilidade no vácuo é esse valor mesmo. No poliéster, o K vale 3,3. Então, a permissibilidade é 3,3 metros vezes maior. No vidro, é 4,7. E assim sucessivamente. Então, já vimos que a permissibilidade é diretamente proporcional à capacitância. E que a permissibilidade também é diretamente proporcional à constante dielétrica. Muito bem. A capacitância também é diretamente proporcional à área da placa. Essa placa aqui tem uma determinada área, nesse caso é 100 milímetros quadrados. Então vou pegar a área de uma das placas e vou jogar para calcular aqui. Então a área é diretamente proporcional à capacitância.
E a capacitância, a capacidade do capacitor é inversamente proporcional à distância entre as placas. Ok, vamos comprovar isso. Então, eu tenho aqui um gráficozinho, um diagramazinho para mostrar a capacitância do capacitor. Muito bem. Se eu coloco um dielétron entre as placas, a capacitância está aqui. Se eu quero colocar um dielétrico entre as placas, se for um dielétrico com K igual a 1, tipo A, não vai ocorrer alteração nenhuma na capacitância do meu capacitor, porque aqui ele estava no ar e o K é igual. Se eu aumentar o dielétrico, eu aumento a permissibilidade. Nesse momento eu coloquei um dielétrico que vale 2,2, ou seja, a permissibilidade é 2,2 vezes maior. Então a capacitância aumentou. Vou ter que até mudar a escala, ok? Se eu retirar, ela diminui novamente. A constante dielétrica é diretamente proporcional à capacitância. Agora, se eu mantiver o ar entre as placas e aumentar a área da placa, observe, a capacitância também aumenta. A capacitância é diretamente proporcional à área da placa, ok? Se eu diminuir a área da placa, a capacitância também diminui. E se eu quiser mexer na distância entre as placas, a capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas. Se eu diminuir a distância entre as placas, a minha capacitância aumenta. Então, esses três fatores, grandezas físicas, são responsáveis pela capacitância do capacitor. A capacitância do capacitor, ela envolve a carga e a DDP. De acordo com a DDP que o capacitor é submetido, ele vai armazenar um determinado tipo de carga. Então vamos comprovar isso. Olha só, fazendo um diagramazinho de carga aqui. Já vimos que quando submeter um capacitor a uma determinada carga, a placa que está conectada ao lado positivo fica positivo e a placa ao lado negativo fica negativo. Quando eu for submeter a DDP, vai dar para a gente ver os elétrons, o sentido dos elétrons nessa placa para cá e nessa placa para lá. Observe. Então vou aumentar a DDP. O capacitor estava desligado, não estava conectado a nenhuma DDP. Então ele não possuía cargas. Agora vou conectar o capacitor a uma DDP. Olha só. Aumentei a DDP ao máximo. Então esse capacitor com 1,5 volts, com essa capacitância dele, 0,20 vezes 10 a menos 12 farad, consegue essa carga máxima. Agora, se eu pegar aquele dielétrico que tinha constante dielétrica 2,2, ou seja, a permissibilidade 2,2 vezes maior, e colocar entre as placas, mantendo a DDP, eu vou aumentar a capacitância. Se a DDP é constante, a capacitância aumentou, a carga vai aumentar. Nós podemos ver que o número de setinhas aqui vai aumentar, ou podemos olhar diretamente aqui no gráfico. Observe. A carga aumentou e a capacitância também. Capacitância é o quê? Q sobre V. Como eu mantive o V constante e aumentei o C, a carga também tinha que aumentar. Agora, eu posso diminuir a DDP. Agora eu não estou alterando a capacitância. Se eu diminuir a DDP, eu vou diminuir a carga também. Ok. E se eu aumentar a distância entre as placas? Aumentando a distância entre as placas, o que aconteceu? Diminui a capacitância. Diminuindo a distância entre as placas, aumenta a capacitância. Então vamos lá. Eu vou aumentar a distância entre as placas. Vou diminuir a capacitância. Como a DDP permaneceu constante, a carga também vai diminuir.
Podemos observar a diminuição de carga aqui nos sinaizinhos ou aqui. A capacitância é esta aqui. Vai diminuir a capacitância que eu estou aumentando a distância entre as placas. Ó. Diminuiu também a carga. Ok? O que mais podemos fazer? Vamos aumentar a área entre as placas. Aumentando a área, aumenta a capacitância. Como a DDP permaneceu constante, a carga também aumenta. Ok? Muito bem. Agradecimento ao programa PET da Universidade de Colorado, disponível nesse link aqui a todos. Sensacional o programinha. Acesse e brinque com ele. Oferecimento cultural Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. Acesse nosso site canilcoisabela.com. Obrigado pela visita. Curta o canal, compartilhe e volte sempre.